nós propusemos ontem, para que a gente possa retomar com uma linha de raciocínio, né? Ontem nós estávamos discutindo que o mundo mudou mais rápido do que nossa capacidade em compreender tais mudanças. A consequência é uma grande dificuldade em entendermos o outro e também a nós mesmos. Por que somos tão diferentes? Ontem falamos um pouco disso e tentamos trazer esse referencial bíblico acerca desta pergunta: por que somos tão diferentes? E hoje nós vamos continuar então o nosso tema Viva as Diferenças, ou Viva a Diferença, um convite à celebração e um convite também a esse viver diário de aprendizagem. Eu vou começar a nossa palestra hoje com um pequeno vídeo que fala dessas tentações de propostas novas em relação a essa nova realidade, né? Preste atenção, por favor. Está descontrolado? Apresentamos uma ferramenta revolucionária, Control Man, o primeiro controle remoto do mundo que, quando você aperta o botão, o homem muda. É impressionante. Apertou, ele lava a louça. Apertou de novo, ele discute a relação. Apertou outra vez, ele chora no final do filme romântico. Teste agora mesmo seu Control Man. Seu homem nunca mais será o mesmo depois desse lançamento da AMI. Não existe esse controle, viu, meninas? É só ficção, tá? É interessante que no que está por trás dessas propostas da Bombril é uma mudança em relação ao homem e uma mudança em relação à mulher. Ao invés de que a compreensão bíblica de que as diferenças existem e são para ser vividas e celebradas, querem se masculinizar a mulher. Você percebe como inteligentemente reverendo Alexandre colocou ontem, todas elas estão vestidas de mulher e quer se feminilizar o homem, e querem se feminilizar o homem. Não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus não é tornar o homem mulher e a mulher homem. O projeto de Deus é a compreensão das diferenças, a consciência do pecado e como essas diferenças devem ser trabalhadas na linha da maturidade, que nada mais é do que a complementariedade. Transformar o homem em mulher, Fernanda, é uma desgraça. Transformar a mulher em homem é outra desgraça. Mas é assim que o mundo tem tentado trabalhar esses problemas gerados pelas diferenças. O que é que a Bíblia diz? Cada um tem que ser o que é, entendendo, compreendendo, vivendo a vida comum do lar, como diz a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aliás, eu queria começar com esse texto. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Se você não trouxe, não tem problema, é só você prestar atenção na leitura, tá? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com
discernimento. Não é para viver com os amiguinhos tomando cervejinha. Os amigos são muito bons, mas se o seu tempo é mais comprometido com isso do que com o seu casamento, você vai ter problemas. Porque nesta definição de papéis, o que é muito claro, que há um papel definido para o homem de uma liderança presente. Por isso que é interessante, viver a vida comum do lar. Parece que as coisas do lar não são muito atrativas ao homem moderno. Maridos, vivei a vida comum do lar, com todo o discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. E é muito importante você entender que frágil não é fraco, frágil é delicado, é distinto, é diferente, ok? Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu fico impressionado como é que a palavra de Deus, em um texto só, trata de tantas coisas profundas. Da liderança masculina, que está no seu papel, reverendo Alexandre, da fragilidade feminina, que fala que as mulheres não são como os homens, que fala desse discernimento da vida comum no lar, essa vontade de sempre sair, fugir, nunca estar comum ao essa ou quando está no lar, está em outro lugar, porque está vendo televisão. E principalmente esse detalhe dessa última frase do versículo: para que não se interrompam as vossas orações. Tem texto que eu não sei explicar, eu só sei o que ele diz. Eu não sei explicar como é que se interrompem as nossas orações, mas eu sei que o texto diz que se você não viver direito no seu lar, as suas orações vão ter uma vida, a sua vida de oração vai ser comprometida e as suas orações vão ser interrompidas. Como? Você pergunta para Pedro lá no céu. Pode ser, não? Ou pergunta para algum teólogo mais competente do que nós. Pode perguntar para o pastor Tanaka. Reverendo Alex está aí também, né? Então não é brincadeira esse negócio da vida do lar. É a sua vida espiritual. Ó, marido, é a sua vida espiritual. As suas orações estão totalmente ligadas ao discernimento e à vida comum do lar. Deus não secciona a nossa vida. E a proposta da modernidade ou da pós-modernidade é fazer a mulher um pouco mais masculina e fazer o homem um pouco mais feminino. Não é isso que a Bíblia diz, Ângela. Marido seja marido e mulher seja mulher, esposa seja esposa. E muito cuidado com a sua vida de oração. Amém, irmãos? Vamos começar então? Eu queria começar com uma pergunta: quem nós somos? Quem nós somos? Vamos ler juntos essa frase? É fácil constatar que as pessoas continuam perplexas com o comportamento do sexo oposto e frustradas por não saberem lidar com isso. Essa é uma frase que abre o livro do Jaime Kemp, chamado Armadilhas do Casamento. É muito curioso que ele diz que ele não tem nenhum problema em constatar nos aconselhamentos dele, 45 anos cuidando disso no Brasil, que as pessoas continuam perplexas e frustradas por não saberem tratar as suas diferenças. Eu acho que se nós vamos falar sobre as nossas diferenças, é muito importante nós sabermos quem nós somos. É isso que na introdução de hoje eu queria conversar com vocês. Quem nós somos? Se vamos falar de nossas diferenças, precisamos antes tentar responder a uma questão fundamental: quem somos? Conta-se que um jovem evangélico brasileiro estudou por alguns anos nos Estados Unidos. Lá se envolveu bastante com a igreja
e aprendeu uma nova técnica, um novo método de evangelização. O treinamento consistia em que o evangelista iria abordar a pessoa a ser evangelizada com questões profundas, desafiando a pessoa com perguntas a pensar em questões existenciais, em questões filosóficas acerca da vida. Um dos passos dessa técnica era perguntar com bastante gravidade: quem é você? De onde você veio? Qual será o seu destino? Com essas perguntas ele começava então a evangelizar a pessoa. Beleza, o jovem ficou uma fera, era um rapaz muito crente, gostava de evangelizar, e com essa técnica: quem é você? Quem é você? De onde você veio? Qual será o seu destino? Com essa técnica ele ganhou um monte de amigos dele na universidade para Jesus Cristo. Voltou para o Brasil, estava viajando para o interior de São Paulo, aqui perto de Nazaré Paulista, entrou nessa estradinha de terra aqui, chegou bem cedo na sexta-feira e encontrou o senhor que passava. Ele pensou: olha, eu estou com tempo. Pensou consigo mesmo: vou parar o carro e vou evangelizar esse senhor. E foi direto: bom dia, posso falar com o senhor um minutinho? O homem abordado foi muito educado e falou: pois não. E ele começou: quem é você? De onde você veio? Qual será o seu destino? Disparou o rapaz. O homem achou aquilo tudo muito estranho. Deu uma coçadinha na cabeça e respondeu: olha, eu sou o Zé Antônio, estou vindo lá da roça e estou indo tomar uma cachaça lá no barzinho do Tião. O senhor não quer ir comigo? Gente, tem pergunta que a gente faz que uns entendem e outros não entendem. Quem você é pode ser uma questão muito filosófica para alguns. Quem você é para outro, ele vai responder só o nome dele. Qual o seu destino? Alguém pode pensar metafisicamente, e outro pode pensar: meu destino hoje é ir para casa. Cada um pode ter uma resposta. Não é fácil nós respondermos quem nós somos. O ser humano é complexo. A esta pergunta, quem nós somos, cabem muitas respostas, e talvez a maioria delas seja válida. O cara só quer tomar uma cachaça na venda. Só isso. Se você fizer essa pergunta a uma pessoa mais secularizada ou mais científica, ela pode falar: olha, nós somos o clímax da evolução, bem darwinista. Outra pessoa pode responder: nós somos a medida de todas as coisas. Outra pode responder: quem nós somos? Nós somos nós, uai. E todo mundo está respondendo a mesma pergunta. Quem nós somos, irmãos? Eu tenho essa dificuldade no gabinete pastoral, porque, tentando simplificar a questão, é lógico que ela não é tão simples assim, mas só para ser didático, os grandes problemas que eu atendo no gabinete é porque as pessoas esqueceram quem eram. Elas esqueceram que eram crentes. Elas esqueceram que Jesus é Senhor da vida. Elas esqueceram que são casadas. Quem é você, cara pálida? Quem é você? Se nós vamos entender as nossas diferenças, nós precisamos responder a pergunta: quem nós somos? Preste atenção nisso, por favor. A ciência tem definido o homem como um ser biopsicossocial.
Bio, o ser biológico, o ser físico, portanto, toda a nossa parte de funcionamento físico. Psico, o ser psicológico, portanto, a nossa vida emocional, a nossa vida social e também esta questão da nossa relação com o grupo. Biopsicossocial, o biológico, com toda a nossa parte física, com todo o nosso funcionamento cerebral, hormonal, com todos os nossos sistemas integrados. O psicológico, a nossa vida interior, a nossa alma, a nossa psique. E o social, eu, minha esposa, minha família e todas as pessoas que fazem parte do nosso ciclo. Portanto, se o ser humano é um ser biopsicossocial, e eu preciso que você preste atenção nisso, para que o nosso argumento próximo seja bem compreendido, nenhuma dessas partes pode ser ignorada. Se nós somos um conjunto de coisas que nos definem e fazem que sejamos quem nós somos, nenhum dos aspectos da vida humana pode ser ignorado. Se você pegar só o biológico é importante, mas não dá o ser humano integral. Se você pegar só o biológico e o social, é claro que você pegou uma boa parte e partes importantes. Mas se faltar o ser emocional, não é o ser humano integral, é o ser humano reduzido, é o ser humano pensado menos do que Deus o criou para ser. E eu tenho para mim, ontem nós tivemos uma discussão lá entre os homens, presbítero Wilton, que eu tenho para mim que às vezes foi esse o problema da história da igreja, essa compreensão muito reduzida acerca do homem, ignorando em alguns momentos essa dimensão mais integral. Eu tenho para mim que essa definição da ciência está em harmonia com aquilo que a palavra de Deus ensina. A Bíblia apresenta a humanidade, o homem e a mulher, como um ser único e complexo. Ele foi o único ser criado em quem Deus soprou alma, psique no grego, a dimensão interior, a dimensão espiritual. Ele foi criado para viver em par, mas uma só carne. Mas esse não como finalidade estanque, esse com a finalidade de crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. Alguns foram mais obedientes a esse mandamento, como Caio e a Cirlei, por exemplo, né? 4 filhos foram muito obedientes, outros ficaram devendo. Luiz e Alessandra, cadê o Luiz e Alessandra? Ficaram devendo, né, filha? Mas o Caio te ajudou, viu? Até balanceou a humanidade, Caio, né? A dimensão social é a vida em comunidade. E todos os textos que nós lemos da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, nós temos essas 3 dimensões contempladas. Eu fico impressionado, irmãos, como quanto mais a evolução da ciência constata algumas coisas, eu particularmente fico impressionado como a Bíblia se confirma. O espírito cético, o espírito cínico, que tomou conta da modernidade e da pós-modernidade, ele é muito mais fruto da cegueira espiritual do que do bom senso científico. Porque quando você escuta as coisas que a ciência diz e você olha para a Bíblia está sempre se confirmando. A ciência definiu no século XIX, final do século XIX, que o homem é um ser biopsicossocial. Mas Jesus já pensou o homem integral. Você pensa, por exemplo, na multiplicação dos pães,
Mateus capítulo 14 ou João capítulo 6, o que está acontecendo ali? Jesus vê as multidões e se compadece delas, porque são como ovelhas sem pastor. As pessoas estão perdidas. E o texto diz: e passou a ensinar-lhes, dizendo. Jesus, ao ver a multidão, ao se compadecer das pessoas, ele quer ensinar algo às pessoas. E é curioso que a única coisa que ninguém rouba de você é o que você aprendeu. O que ninguém rouba de você? Carro rouba, não rouba, Caio? Carro rouba. Mas o que ele aprendeu com o caráter do pai dele, ninguém vai roubar. O que ele aprendeu da nova vida em Cristo, é impossível ser roubado. Ladrão nenhum rouba. Jesus olha as multidões e passa a ensiná-las. Porque a dimensão da compreensão, do entendimento do ser que precisa ser alimentado, racional, mas também na sua alma, é contemplado pela compaixão de Jesus. Mas depois Jesus diz: o povo está cansado, manda ele sentar. E ele multiplica os pães. Ele olha a multidão, ele pensa nas necessidades da multidão, e nenhuma das necessidades é esquecida. Porque para os apóstolos, os 12 que estavam lá, eles chegam para Jesus e dizem assim: despede a multidão, porque eles precisam comer. E Jesus diz: não despede a multidão não, deem de comidas vocês. Jesus sabia o que ele ia fazer. Ele multiplica de 5 pães e 2 peixes alimento para mais de 10.000 pessoas, ou 6.000 homens, como diz o texto. O que é isso? É o Cristo que salva o homem integral. Se nós vamos propor qualquer resposta a quem nós somos, presta atenção, irmão. Se nós vamos propor qualquer resposta à pergunta quem nós somos, nós temos que pensar a totalidade do ser humano. Eu não posso pensar o ser humano só em parte, porque Jesus salva o homem integral, e porque nós devemos ser tratados na nossa integralidade. Pois bem, eu preciso da sua paciência e da sua atenção. Nessa explicação que passaremos a dar, quem nós somos, e isso vai nos ajudar com as nossas diferenças, temos um dos pontos chaves para a compreensão do tema homem e mulher, viva a diferença. Deus criou homem e mulher iguais, mas diferentes. Somos iguais em muitas coisas. Macho e fêmea, refletimos a glória de Deus. Ambos, homem e mulher, fomos criados para a sua glória. Nós não apenas refletimos a sua glória, mas fomos criados para a sua glória. Homem e mulher compartilham igualmente a responsabilidade sobre o mundo criado, sobre a natureza, e juntos, apenas juntos, podemos atender ao mandato crescei e multiplicai-vos. Porém, a masculinidade e a feminilidade são coisas essenciais da criação, por isso também somos diferentes. Esse é um paradoxo. Pastor, nós somos iguais, nós somos diferentes. Nós somos iguais, porém diferentes. Vamos falar comigo? Somos iguais, porém diferentes. Isso é um paradoxo. Isso é um paradoxo. Fernanda Godin Ferrari pode responder depois o que é um paradoxo para vocês. As mulheres não agem de maneira diferente dos homens só para fazer charme. Homens, por favor,
não é manha, é original de fábrica. Os homens, por favor, irmãs queridas, os homens não agem diferente das mulheres só para fazer birra. Por favor, entendam, não é birra, é item de série, é original de fábrica. Segundo o texto de Gênesis 1,17, bem explicado pelo reverendo Alexandre ontem, um é Ish, outra é Ixá. Baianada, não é vixe. Viu? Vixe, esse homem de novo, isso é uma coisa. Não, não é vixe, é Ishi. E a mulher é Ixá. Um é complemento do outro. Você só compreende um a partir do outro, mas eles são diferentes. Ora, à pergunta quem somos, respondemos: então, eu preciso da sua atenção. O homem e a mulher são seres biopsicossociais, criados à imagem e semelhança de Deus, iguais em dignidade, mas diferentes em essência. E cada uma destas dimensões, o biológico, o psicológico e o social, trazem consigo estas peculiaridades, estas particularidades, estas singularidades. Então eu vou repetir: cada uma destas dimensões de quem nós somos, criados à imagem e semelhança de Deus. E é impressionante, pastor Tanaka, como as pessoas perderam a capacidade de se encantar com a beleza dessa afirmação. Agostinho ficava semanas em adoração só por causa dessa frase. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele ficava semanas em contemplação só por causa dessa frase. Ele ficava semanas em adoração. E a igreja da nossa geração ouve isso como se estivesse ouvindo qualquer coisa. Você ouviu isso hoje como se fosse qualquer coisa? Isso eu já sei, isso eu já ouvi. Mas há tanta beleza, há tanta profundidade, há tantas coisas tocantes nessa afirmação, que enquanto nós não entendermos isso, nós não respeitaremos o outro. Eu preciso deixar isso bem claro, irmãos. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Só isso era para nos fazer cair de joelhos, adorando, bendizendo, glorificando a este Deus fantástico, que na sua tão grande bondade colocou a marca essencial dele em mim, um ser desgraçado, um ser perdido. Mas ele colocou essa marca em mim. E quando Adão e Eva caíram, quanta graça, quanta graça! Ele não tirou isso de mim. Ele podia ter tirado. Falou: vocês pecaram, vocês não têm mais nada a ver comigo. Podia ou não podia, irmãos? Amém? Podia ou não podia? Mas ele fez isso. Eu acho que esse é um dos problemas dos casais.
Nós tiramos do outro aquilo que Deus não tirou, a sua dignidade essencial. Por isso que Agostinho ficava semanas glorificando a Deus, só por essa frase. Ora, há a pergunta: quem somos? Respondemos: o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Aleluia, aleluia. A minha esposa é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. O meu marido é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Somos biopsicossociais, que em cada uma destas dimensões, repito, tem suas peculiaridades, tem suas particularidades e suas singularidades. Tudo isso, pastor, para entender o quê? A nossa complementariedade. Você entendeu? Amém? Amém. Entendeu mesmo? Então eu posso acabar, né? Então vamos para a piscina. Se você entendeu isso, eu posso acabar. Não preciso falar mais nada, né, reverendo? Vou ficar 3 semanas adorando a Deus igual Agostinho. Eu entendi. A minha mulher tem a glória de Deus nela. Como é que você trata a glória de Deus, velho? Ah, então eu entendi, pastor. O meu marido tem a glória de Deus nele. Acabou. Isso tudo se chama complementariedade no plano de Deus. E complementariedade, sendo bem simples, irmãos, é pensar assim: queijinho do meu Romeu e Julieta, café do meu pingado. Essa é pro Nefton, hein? O Nefton é mineiro, hein, pessoal? Quiabo da minha galinha. Bochecha do meu caldinho. Tampa da minha marmita. Já fui pobre, viu? Quem já comeu de marmita aqui? Esquece o Will, ele não conta. Quem já comeu de marmita aqui? Aê! Tu já levou uma marmita sem tampa, velho? Quem não comeu de marmita aqui? Eu tô curioso. Temos a burguesia entre nós. Usaremos a guilhotina. Tampa da minha marmita. Quem comeu de marmita aqui sabe o que é a tampa da minha marmita? Então, pessoal, complementariedade é isso. Limão da minha caipirinha. Não, chega. Para. Tudo isto visando a complementariedade. Essas peculiaridades, eu estou sendo muito técnico, mas eu preciso da sua atenção, tá? Essas peculiaridades, esta coisa própria de cada um, esta coisa especial, esta coisa única de um ser masculino, que a mulher não pode ter, porque em essência ela não tem, e que o homem não pode ter, porque em essência ela não tem, são exatamente as diferenças criadas pelo próprio Deus para a nossa felicidade. Complementariedade, pensando em seres criados à imagem e semelhança de Deus, são igual à felicidade conjugal. Amém, irmãos? Tira a glória de Deus dessa história, não vai dar certo. Se é assim, eu creio que seja, a masculinidade vai trazer singularidades para o homem no físico, no emocional e no social.
Bem como a feminilidade vai trazer diferenças para a mulher no físico, no emocional e no espiritual. Ou seja, nossas diferenças se manifestam nas 3 dimensões. Não podem ser mudadas, mas podem ser aceitas e compreendidas. Repetindo, não caia na tentação de mudar seu cônjuge naquilo que Deus o fez como gênero. Atenção, irmãos, não tente mudar a sua mulher naquilo que Deus a fez como essência. Você vai matar seu casamento. Atenção, irmãs, mude seu homem no que for pecado, no que for errado, no que for essência. Não caia na tentação de mudar o seu homem. Você vai matar seu casamento. Já explico como isso acontece. Diante dessa realidade, Linda Papadoulos, Papadoulos é uma palavra grega, mas Linda Papadoulos é uma psicóloga inglesa de origem grega que escreveu. Vamos juntos? Vamos juntos? Vamos lá. Você não pode mudar o fato de que homens e as mulheres sentem as coisas de maneira bem diferente, mas pode estabelecer uma linguagem comum que lhe permita identificar, lidar e trabalhar essas diferenças para construir a felicidade conjugal. Você sabe o que me impressiona? Essa mulher nem é crente. E ela está falando de Gênesis 1 e 2. Fernandinha, essa mulher é uma psicóloga que nem é crente. Na minha opinião, o que ela está falando? Ela está falando de Gênesis 1 e 2. Vamos ler de novo? Vamos lá? Você não pode, não pode. Sabe por que você não pode? Não pode é um absoluto. Quem colocou absolutos no universo foi o Deus Criador do universo. Nós não estamos falando aqui da autoridade de uma psicóloga. Nós estamos falando do Deus Criador do universo. E se você não crê nesse Deus Criador do universo, essa palavra não pode, não existe. Seja honesto. Seja honesto. Se nós vamos falar aqui de coisas que podem e de coisas que não podem, elas só têm uma razão de ser. Alguém que sustenta a autoridade, e toda a autoridade está sobre ele, e todo joelho se dobrará diante dessa autoridade, a autoridade do nome de Jesus. E é por isso que eu coloco uma psicóloga, porque ela nem sabe, mas as pedras estão clamando. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler de novo? Estou mais calminho agora. Vamos ler de novo. Que bom. Posso ficar sentado aqui? Que bom, pastor. O Davi até te sorriu agora. Davi é minha ovelha. No primeiro ano ele se assustava, agora já estava. Até o Davi aprendeu comigo, irmãos. Olha que glória. Com 4 aninhos ele já aprendeu a me aceitar. Davi, você não quer conversar com o Gustavo e a Juliana? O sorriso dele é aprovação, irmão. Glória a Deus. Estou mais calminho, vamos lá. Você não pode mudar o fato de que os homens e as mulheres sentem as coisas
a felicidade conjugal. Linda Papadoulos, que significa aquela que come o navio. Papapoulos é aquela que come os povos. Vamos lá, irmãos, próxima etapa. Feita essa introdução, quem nós somos? Quem nós somos? Somos seres biopsicossociais, criados à imagem e semelhança de Deus. Todas essas três dimensões estão em nós. Somos iguais, mas somos diferentes. E todas nessas três dimensões nós manifestamos diferentemente a glória de um único Deus. Está gravado isso, que eu não vou conseguir repetir nunca mais. Está gravado, né? Nunca mais repito isso. Quem nós somos? Nós somos ostras e pés de cabra. Para falar um pouco de como as diferenças entre homem e mulher se manifestam, em cada uma das dimensões do ser humano, ou seja, no aspecto biológico, social ou psicológico, nós vamos usar uma ilustração, uma metáfora do Dr. David Clarke, ostras e pés de cabra. Uma perguntinha: quem você acha que é a ostra? Nessa metáfora, quem é a ostra? Obviamente, os homens são as ostras. São duros, feios e fechados. E o pé de cabra? São as mulheres. Tem 1001 utilidades, quebram um mau galho e são em algumas partes chatas. Somos nós. Ou como diria no Brasil, é nós. É possível explicar essas diferenças? Como podemos entender as singularidades do universo masculino e feminino? Mais uma vez eu preciso repetir: homens e mulheres são iguais, mas diferentes. Homem e a mulher são iguais aos olhos de Deus, mas diferentes em funções, papéis e funcionamento. Homem e mulher são iguais nos deveres da ética, da moral, mas cada um tem uma essência peculiar, principalmente nas emoções e nas maneiras de ver a vida. É possível explicar estas diferenças, desta essência peculiar, que trazem tantas dificuldades ao casamento? Eu creio que sim. A busca pela compreensão das diferenças entre homem e mulher tem gerado inúmeras pesquisas, as quais geralmente explicam-nas levando em consideração as dimensões científicas. São respostas definitivas e plenamente satisfatórias? Talvez não, mas eu acredito que o mais importante é que estas respostas e essas ilustrações, ostras e pés de cabra, nos ajudam a pensar. Está difícil encontrar crente que queira pensar. Está difícil. Cada evento desse aqui eu fico louvando a Deus, que gente que vem para ouvir, para pensar, está cada vez mais raro. Essas metáforas e as coisas que a ciência ensinam, elas nos ajudam a pensar sobre essa coisa gloriosa de Deus e sobre as lutas que nós temos com o pecado. Nos convidam a meditar sobre quem somos e a meditar sobre o nosso casamento. E nós vamos ver algumas destas explicações. Graças a Deus pelos artistas, músicos e poetas. Retomando então, irmãos, temos uma caminhada um pouco longa, eu peço a sua paciência, tá? Retomando, deixa voltar um pouquinho atrás. É possível explicar as diferenças desta essência peculiar que trazem tantas dificuldades para o casamento? Creio que sim. A busca pela compreensão das diferenças entre homem e mulher tem gerado inúmeras pesquisas, as quais geralmente explicam-nas levando em consideração as dimensões biopsicossociais.
São respostas definitivas e plenamente satisfatórias? Talvez não, mas acredito eu, o mais importante é que elas nos ajudam a pensar, nos convidam a meditar sobre nós e sobre nosso casamento. Vejamos então algumas destas explicações. Primeiro eu quero abordar o aspecto social e a evolução dos papéis. Nós não podemos, e desculpe se eu vou ferir alguma suscetibilidade e alguma coisa que você acredita aqui, mas é o que eu acredito, é o que eu entendo. Quero apenas que você respeite a diferença, se for diferente daquilo que você pensa, tá? Nós não podemos precisar há quanto tempo o homem está na face da terra. A ciência não tem instrumentos para explicar isso, bem como a teologia exegética também não tem instrumentos para dar uma resposta conclusiva a esse respeito. Ambas têm suas hipóteses, e só isso. Então, é melhor sermos humildes, teólogos e cientistas, e admitir que nós não sabemos. É mais simples. Só sabemos, e nós os crentes cremos, que Deus criou o mundo faz muito tempo, que Deus criou o homem faz muito tempo, milhares de anos, e talvez até milhares e milhares de anos. Vamos usar apenas um número hipotético, uma referência qualquer, para nos ajudar a pensar esse tempo. Imaginemos que o homem tenha sido criado há 200 mil anos atrás. Se pegarmos também como referência os nossos conhecimentos dos últimos 100 anos e dividirmos pelos 200 mil anos hipotéticos mencionados acima, isso significa que nós só conhecemos 0,05% da nossa história e, portanto, nós conhecemos só 0,05% da história de nossas diferenças e como os sexos se comportam de maneira distinta. Veja bem, não é 0,5%, não é 0,5%, é 10 vezes menos do que 0,5%, são apenas 0,05%. Certo, Haroldo? Haroldo? Oi, Haroldo. Tá fazendo conta, né, filho? Pelo Palmeiras, né? Faz conta, viu, que vai cair. Vai cair na prova. Por essa eu vou pagar caro. É por essa eu vou pagar caro. Irmãos, o que eu estou tentando dizer com essa hipótese? Nós sabemos pouco. Sabe qual é o problema dos crentes? Eles acham que sabem tudo. Se nós pegarmos só a história, sabe o que nós sabemos das nossas diferenças? Quase nada. A história, a arqueologia e a antropologia estão tentando montar o quebra-cabeça de nossas diferenças, estudando os outros 99,95% do conhecimento que não dominamos plenamente, e propondo algumas respostas para as diferenças entre homem e mulher. Socialmente falando, eles partem da organização de papéis, preste atenção nisso. Socialmente falando, eles partem da organização de papéis
em torno das tarefas e trabalhos realizados por homem e mulher para explicar nossas peculiaridades. Ou seja, se nós entendermos historicamente as tarefas destinadas a homem e mulher, poderemos então explicar uma parte das diferenças entre o universo feminino e masculino. A tese principal destas teorias é a seguinte: os tipos de papéis, os tipos de trabalhos diferentes conduziram homens e mulheres no desenvolvimento de modos, percepções e habilidades diferentes. Os homens caçavam e saíam para suas expedições e guerreavam, enquanto as mulheres ficavam com o grupo. Por que o homem saía para caçar e a mulher ficava em casa com o grupo? Não é uma questão de inferioridade e nem de superioridade. O reverendo Alexandre enterrou ontem o machismo. Vou falar só para os homens. Amém? Cadê os homens? O reverendo Alexandre enterrou ontem o machismo. Amém? Vou ficar calminho de novo. Porque não dá para aturar mais machismo na igreja, irmão. Machismo e feminismo são pecados. Vamos demorar quanto tempo mais para entender isso? Por que o homem saía para caçar e a mulher ficava em casa com o grupo? Tem nada a ver com machismo e feminismo. Porque a maternidade, gerar a vida e amamentar os filhos nos seus primeiros anos, condicionava e reduzia bastante a mobilidade da mulher. Você já pensou? Pensa só um pouquinho. Quando nós vivíamos de caça e colheita, uma mulher de 7 meses de gravidez correndo atrás de um tatu. Carlão já caçou tatu. Caçou, não caçou, Carlão? Rã. Não caçou? Rã não. Claudião caçou rã não? Também não caçou, só sapo. Não. Dinossauro. Reverendo Alexandre acaba de responder uma questão da ciência. A extinção do tirano Rex. Virou tudo churrasco na casa da sua chefe. Então, pessoal, não é uma questão de machismo e feminismo. Houve um momento, a sobrevivência hostil. Presta atenção nisso, cara pálida. O mundo bonito, harmonioso, que nos convida à contemplação, uma vida fácil, mansa, é do Éden. Fora do Éden, Lagoa Azul não existe. Você desculpa, eu não quero magoar você, mas Lagoa Azul não existe. Quem assistiu Lagoa Azul aqui? Não precisa ter vergonha. Baixa a mão agora. Quem assistiu de volta a Lagoa Azul? Agora precisa ter vergonha. Agora precisa ter vergonha, que assistir 2 vezes é até demais. Pessoal, é mito. O mito do homem feliz na floresta não existe. Caçar exige habilidade, exige explosão, exige força. E por causa da mulher ficar com a maternidade, essa foi uma função atribuída aos homens. Ok? Seguindo essa linha de raciocínio, por que o homem saía para caçar e a mulher ficava em casa com um grupo? Porque a maternidade, gerar a vida, amamentar os filhos, nos seus primeiros anos de vida, condicionava e reduzia bastante a mobilidade da mulher. Seguindo esta linha de raciocínio, ser caçador e ser mãe
estão no âmago da nossa sobrevivência. Por que nós sobrevivemos ao mundo hostil quando fomos expulsos do paraíso? Porque cada um assumiu um papel. O homem caçador, a mulher mãe. Ser caçador e ser mãe estão na origem e no âmago das diferenças que hoje nós conhecemos entre homens e mulheres, e que, reverendo Alex, são só 0,05 do que nós sabemos. Isso aqui é só para a gente continuar humilde. O que é que nós sabemos? Nada. O homem era o caçador porque ele não tinha nenhum tipo de entendimento físico com a procriação. Entendeu? Lavou, tá limpo? Isso foi uma piada, irmãos. Lavou, tá pronto? Hã? O homem não tinha nenhuma limitação com a procriação. Portanto, o homem, com sua mobilidade, garantia que ele pudesse buscar alimento. Já a mulher tinha a gravidez, tinha um longo período de resguardo e ainda amamentava seus filhos. Alan e Bárbara Pease comentam assim este ponto. Vamos ler juntos, todos nós? Os homens caçavam, as mulheres ficavam nas cavernas. Os homens protegiam, as mulheres cuidavam. Como resultado, seus corpos em funcionamento cerebral se adaptaram a essas funções. Muito bem, essa é a tese biopsicossocial. Os corpos e as funções cerebrais tem por parte da criação de Deus uma elasticidade, vejam a minha barriga, uma elasticidade e uma capacidade de adaptação, vejam a minha camisa. Está exemplificado? Não. Sendo assim, com milhares de anos exercendo funções de trabalhos diferentes, nossas habilidades e capacidades também foram se diferenciando, evoluindo e chegamos ao que somos. A mulher desenvolveu suas habilidades de forma a exercer muito bem sua função de perpetuadora da espécie, cuidando do grupo, enquanto que o homem cada dia se arriscava em suas incursões pela mata, caçando e colhendo pelo caminho frutos para dar alimento à sua família, cuidando da sobrevivência e protegendo o seu grupo do ataque de outros grupos. Talvez esse assunto esteja ficando teórico demais, e talvez você já esteja se perguntando: pastor, na prática, o que isso significa? Preste atenção. O homem, a ostra, feio, chato e fechado, o caçador, precisou desenvolver a força bruta para lidar com o mundo hostil e corresponder à sua tarefa essencial de mantenedor, vivendo constantemente os perigos da mata e às vezes correndo para não virar o jantar de algum animal predador. Pois, como o ditado já diz, um dia da caça, o outro do caçador. O sexo masculino desenvolveu força e massa muscular para se defender, correr, perseguir, matar e carregar a caça, bem como senso de direção para não se perder e voltar para casa. E ainda aprendeu a lei do silêncio. Visto que uma das primeiras lições que o caçador aprende é que a surpresa garante mais chance de abater a caça. Portanto, barulho pode fazer você andar mais 10 quilômetros
para encontrar caça. Então o que o homem tinha que fazer a vida inteira? Ficar quieto. E vou ensinar um ditado para vocês, homens. Quieto você está errado. E se você abrir a boca, você está mais errado ainda. Entendeu? Quando a mulher quer comunicação, ela não quer que você fale, ela quer que você ouça. É horrível, marido. Presta atenção. É horrível, marido. A mulher chega em casa à noite, o marido chega em casa, ela conta um problema do trabalho. Sabe o que o marido faz? Ele quer dar a solução. É tonto, bicho. A mulher não quer a solução. Ela quer só que você ouça. Sim? Então, querida, que pena. Se você interromper a mulher para dar uma solução, ela vai ficar louca da vida com você. Entendeu, cara pálida? Mera coincidência. Entendeu? Ela quer que você ouça. Talvez, depois dela desabafar, 1h30, 2, você possa falar alguma coisa. Mas não é para dar conselho. É para dizer, meu bem, você deve estar tão cansada hoje. Eu vou fazer uma massagem nos seus pés. Acabou. Desce. Viu? Fala, Senhor. Viu? Fala, Jesus. Diga, mulheres. Fala, Jesus. Mulheres estão felizes? Não, né? Que bronca que as mulheres têm de marido que dá conselho e corta a mulher. A mulher está falando, ele corta a mulher para dar conselho. Mas é marmita mesmo, viu? O homem, ostra, caçador, ele precisou desenvolver a força bruta. O sexo masculino desenvolveu força muscular, e é por isso que os homens são fanáticos por esportes. Atenção, meninas. Sair para caçar exigia orientação espiritual, espacial. Só se fosse um xamã pedindo a caça. Também. Mas não é o caso aqui, né, pastor? É espacial mesmo, o senhor está certo. É por isso que os homens desenvolveram também o senso de direção, e em sua maioria, não, tá? Não todos. O calçado é fanático por esporte. Cadê o calçado? Pessoal, eu estive em Madrid com calçada. Enquanto eu não fui no campo do Real Madrid, não fui sossegado. Eu fui em Barcelona com ele, queria ir na casa do Messi. Queria ir na casa do Messi. Falei, o Messi não vai receber a gente. Não, mas a Argentina não gosta de brasileiro. Falei, não, Marco, não vai dar certo. Ele está de férias. Ele só queria fazer compra. Olha lá, pessoal. Por que o homem gosta tanto de esporte? Meninas, atenção. Guerrear era pura adrenalina e ação. A caça e a guerra, coisas que caracterizaram os homens por muito tempo, tem todos os elementos de um jogo. Você imagina milhares e milhares de anos o nosso cérebro funcionando com uma estrutura de um jogo. A caça tem muita semelhança com o jogo. Preste atenção. A adrenalina de correr, atacar e guerrear é que habilitou os machos na evolução adaptativa genética. Lorena, me ajuda aqui, filha. Genética, filogenética, cerebral e hormonal, para que eles consigam gostar de esporte. Eu não estou desculpando o reverendo Alex não, tá? Estou só explicando. Ele que se vire lá em casa. O futebol, por exemplo. Só um exemplo. Tão sem graça para a maioria das mulheres, é uma reprodução da caça e da guerra.
tem competição, tem força bruta, tem estratégia, tem ataque, tem defesa, tem como destaque a habilidade física e motora. O que o homem tem que demonstrar correndo atrás da caça? Habilidade física e motora. E por fim, tem um vencedor. A caça batida. O adversário bateu em retirada. Eu não sei se vocês perceberam ontem, reverendo Alex, ele escreveu o gol do Ricardinho na semifinal do Campeonato Paulista, quando o Corinthians precisava ganhar de 1-0 do Santos, e nós fizemos o gol aos 47 minutos do segundo tempo. Vocês lembram como ele escreveu o gol? Ele não disse assim: o Ricardinho fez o gol aos 47 do segundo tempo. Não, ele disse assim: o Gil foi pela ponta esquerda, centrou para o meio, o Marcelinho abriu as pernas, enganou o marcador, o Ricardinho veio, bateu na bola, tirou do goleiro e fez o gol. Isso é caça. Isso é mente de caçador. Tem estratégia, tem habilidade física, e dessa vez nós ganhamos. É por isso que ele não esquece. Dessa vez foi nós. Primeira vez que você foi na casa da Lorena, você não esquece, né? Foi isso que você não esqueceu, é claro, né? Lorena, quem é Lorena? Viu, pastor? Pois não. Nessa comparação ainda tem a bola que é duro da gente dominar, né? É a parte que é complicada. Bárbara Pise comentou assim essa questão. O senhor tem esse comentário aí, pastor? Não tem? Não tem problema. Esses hábitos, atenção, irmãs, esses hábitos tipicamente masculinos, que as mulheres classificam como maus, aspas da autora, pertencem a duas categorias: o que eles aprenderam em sua criação e os que estão relacionados com a programação do cérebro masculino. A boa notícia é que ambos são possíveis de reeducação, basta saber como fazê-lo. Já a mulher, o pé de cabra, a perpetuadora da raça, a perpetuadora do grupo, pelos seus cuidados com as crianças, precisava desenvolver múltiplas habilidades para cumprir suas funções. Perceber uma criança se distanciando, visão periférica. A mulher está cozinhando, mas ela não pode perder a atenção das crianças. Visão periférica. O homem tem visão no foco, ele só quer a caça. A mulher faz mais de uma coisa sempre ao mesmo tempo. A visão periférica feminina é bem mais ampla do que a do homem. Isso é científico. Oi. Claro, filho. Pois não, reverendo? Dizem que Pelé, por ver de futebol, muda a diferença da visão periférica dele. Visão feminina. A visão periférica dele é completamente diferente dos demais. E dizem que ele desenvolveu a visão periférica porque ele tinha uma miopia que ninguém tinha descoberto, né? Ele desenvolveu a lateral por causa que a miopia prejudicava ele na visão de foco. O Pelé só tem uma mancha na carreira, né? Não jogou no Corinthians. Perceber uma criança se distanciando, milhares de anos. Perceber uma criança se distanciando, ouvir um choro à distância, prestar atenção na aproximação de algum animal, fosse um predador ou uma cobra, cuidar da alimentação, manter o fogo aceso, observar os detalhes, para identificar as pequenas mudanças na aparência, na temperatura, no comportamento dos filhos, fez da mulher um radar potente, capaz de identificar sutilezas, sinais, pequenas variações
muito difíceis ao homem. A mulher, diz a Bárbara Pise, a mulher evoluiu como mãe e defensora da prole. Como resultado, o cérebro feminino evoluiu e se programou para nutrir, educar, relacionar-se, prover amor e dar carinho às pessoas. Graças a Deus. Não ouvi nenhum amém. Não ouvi nenhum amém. Amém. Parece que não tem. Dá graças a Deus. Olha como é que o cérebro feminino evoluiu. Defensora da prole, nutrir, educar, relacionar-se, prover amor e dar carinho às pessoas. Isto pode nos ajudar, pelo menos em parte, a entender as diferenças entre o homem e a mulher. Homens e mulheres são diferentes porque suas funções e tarefas peculiares durante centenas de anos foram de caçador para o homem e de perpetuadora da espécie para a mulher. Lhes desenvolveram maneiras diferentes de receber e processar as informações do ambiente. Essas maneiras diferentes de processar as percepções do mundo externo, essas peculiaridades que fazem a diferença entre masculino e feminino, precisam ser compreendidas para que sejam bênção e não problema para a vida conjugal, pois elas podem nos ajudar a entender como agimos e por que agimos. Vejamos algumas ilustrações práticas disto, do que estamos falando. A mulher é um radar, ok? A mulher é um radar. Isso é bênção, viu, homem? Isso é bênção. Elas são capazes de perceber claramente quando uma pessoa está aborrecida, magoada ou fingindo. Você viu como fulana estava batida? Não. Não, mas ela estava diferente. Estava mesmo? Observar filhos, cuidar de pequenos detalhes, viver em pequenos espaços por centenas de anos, foram coisas limitadas ao universo feminino e lhes desenvolveram um tipo de alerta ao comportamento do grupo que está sob seus cuidados. Isto fez com que as mulheres se tornassem mais perspicazes, mais aguçadas e mais detalhistas do que os homens. Elas detectam as mais pequenas variações e mudanças de humor nas pessoas, percebem a linguagem não verbal de uma criança e estão atentas a qualquer sinal, por mínimo que seja, de dor, tristeza, fome, doença ou agressividade no comportamento dos filhos. É por isso que muitos afirmam que as mulheres possuem uma coisa chamada sexto sentido. É também por causa disso que as mulheres são capazes de fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Não é feitiçaria, não. Não é bruxaria, não. É habilidade cerebral. Não é, Lorena? Está provado. Está provado. Vou falar do eletroencefalograma já. Homens, por favor, se as mulheres começarem a contar as coisas em todos os detalhes, nos mínimos detalhes, com ênfase nos detalhes. Ai, meu Deus! Esta é uma peculiaridade do universo feminino. Não é defeito, é item de série.
É uma peculiaridade do universo feminino que é original de fábrica. Eu me divertia muito, voltando no casamento, geralmente, eu me divertia muito quando a minha sogra estava viva e a Glaucia, que ainda está viva, graças a Deus. Louvado seja Deus. Embora eu sempre ore para ela não morrer viúva, porque deve ser muito triste ser viúva. Não é, irmãos? Com tanto altruísmo da minha parte. Eu me divertia muito. Fomos do casamento e voltávamos no carro, né? Glaucia, minha sogra, Gustavo e Juliana. Elas falavam mais ou menos assim: nossa, mas que vestido lindo! Aqueles detalhes do penteado. Nossa, é aquele decote na medida certa. Nem muito extravagante, mas bonito, bonito aquele decote. E aquele laço na cintura, mãe. Que coisa linda, ela é magrinha, ficou parecendo uma boneca. E aquele arranjo no cabelo com aquela boca de leão mais amareladinha. É verdade, estava bonito, mas o arranjo de cabelo podia combinar mais com o buquê. Eu, o Cláudio, vi a noiva, garanto que vi. E eu acho que ela estava de branco. Não posso afirmar. Se pedir para eu jurar, eu vou ter que olhar de novo. Mas, meus irmãos, aquele negócio, primeiro que eu nem sabia que aquela flor chamava boca de leão. Ela sabia o nome da flor e disse, estava bem amarelinha, né? Falei, ué, tem outra cor de boca de leão? Você não pode fingir, você não pode dar dica que você está muito fora do assunto. Manter aquele jogo aqui. O laço na cintura. Não fica fora não, velho. Não dá bandeira não. As habilidades femininas desenvolvidas por suas funções diversas, pensa na história. Estou tentando falar da história do desenvolvimento. As habilidades femininas desenvolvidas por suas funções diversas também ajudaram as mulheres a fazer 2, 3 e até 4 coisas ao mesmo tempo. Não é incomum você encontrar na cozinha uma mulher que está olhando a comida no fogão, conversando no celular, preparando o Nescau do filho e fazendo sinais para a empregada atender a campainha que está tocando. E em seguida, ainda pega o ingrediente que ela está precisando na geladeira. É muita coisa. Tudo isso em 20 segundos. Ai, mamãe, eu estou dispensando o Gustavo aqui, atende a porta, mexe da panela, abre a geladeira, bota o ingrediente, fecha a geladeira. Meu Deus, já cansei. Eu sou baiano, vocês sabem, né? Oh, meu Deus, vou para a rede aqui. O negócio está muito agitado. Me chama daqui a 2 horas. É duro, Fernando. Pensa que é fácil? Ora por mim, velho. E quando a gente não consegue, elas ficam bravas. Eu faço, por que você não faz? Já para o homem, estas coisas e detalhes de perceber a linguagem não verbal e fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo são muito complicadas para a maioria de nós. Tem exceções, mas a maioria de nós só faz uma coisa. O homem é caçador. Durante muitos e muitos anos, se esperou dele uma coisa só. Lembra, os homens lembram da história do Mar Calçado da ontem?
das mulheres do consultório? Lembram ou não? Pelo menos isso, pelo amor de Deus, foi ontem. Pelo amor de Deus, marmita. Foi. Os homens, estou perguntando, os homens lembram? Os homens lembram? Então, durante muitos anos só se esperou uma coisa do homem: volta com caça. Ponto. Depois ele ficava na fogueira. Sabe qual que é a fogueira hoje? A televisão ou o computador. Ele ficava lá. Não se esperava mais nada dele. O homem é caçador. Durante muitos anos se esperou dele, Carlos, uma coisa só: que ele fosse o provedor. Por isso, na maioria das vezes, o homem é mais focado do que a mulher. Reverendo Alexandre ontem pôs um homem indo comprar um sapato. O que ele fez? Foi, comprou o sapato e voltou. Calça jeans. Calça jeans da C&A. É muito detalhe, reverendo. É muito detalhe. Percebeu? É muita coisa a falar e voltar para o texto. Por isso, na maioria das vezes, o homem é mais focado do que a mulher, pois o caçador só tem uma coisa para pensar: achar comida. Eu só sei fazer uma coisa de cada vez. Eu não consigo atender o celular no carro sem primeiro desligar o rádio e pedir silêncio. Não é sacanagem. Eu não consigo. Se eu estou no celular no carro e duas pessoas estão conversando, eu não consigo me concentrar. Dá curto-circuito, entendeu? Não é sacanagem, não. Mulheres, por favor, se os homens não perceberem as variações de humor ou o tom de voz nos outros, se os homens não conseguirem ler a linguagem não verbal, não os carimbem como frios e insensíveis. Não é defeito, é original de fábrica. Os homens com a tarefa histórica de caçar nunca passavam tempo suficiente com os filhos a fim de aprender a interpretar os sinais não verbais e a interpessoalidade. Ouvi falar certa vez de uma experiência feita com pais, homens e mulheres, numa universidade dos Estados Unidos. Eles gravaram alguns bebês chorando por cólica, fome, manha e troca de fralda. Passaram o vídeo, a gravação das crianças chorando, e então o primeiro grupo, os pais, tinham que ouvir com atenção e anotar uma das 4 alternativas: cólica, fome, manha ou troca de fralda. Ao final da pesquisa com os pais, eles só acertaram 10% da identificação dos choros. Eu tenho uma hipótese, Fernando: eles chutaram. 10% dá para acertar no chute, não dá, Dinâmica? No chute 10% dá para acertar. Não acertaram não, eles chutaram. Um dos pais pesquisados teve a desfaçatez. Nossa, essa eu aprendi essa semana. Desfaçatez. Sei lá o que é isso. Um dos pais pesquisados ainda teve a desfaçatez de escrever embaixo do formulário: o bebê está chorando porque quer a mãe. Não tinha alternativa. Ele escreveu embaixo: o bebê está chorando porque quer a mãe. Foi mais honesto do que eu fui. Nessa mesma pesquisa, as mães acertaram 60% das respostas. Eu acho que não foi chute.
Eu acho que não foi chute. Os caçadores sempre usaram a força. Raquel, cadê a Raquel? Saindo? Ai, as perpetuadoras da raça. Graças a Deus. Raquel. Já ouviram. Os caçadores sempre usaram a força. E é por isso que os homens têm maior tendência em resolver os problemas com os filhos batendo de frente. Lembra do filme ontem? O que você tem contra mim? Por que você não faz o que eu te peço? Não sabia fazer curva. Durante os anos e anos de evolução histórica e social, o homem ia caçar e seu pai ensinava: fica quieto, senão espanta a caça. Aí ele cresce e fica em silêncio enquanto caça. Depois ensina o filho que tem que ficar quieto durante toda a caça. Viramos ostras. De uma hora para outra, exigem de nós que aprendamos a interpretação da linguagem não verbal. Nós vamos aprender, mas vamos precisar de ajuda. Amém? Nós vamos aprender, mas calma, nós vamos precisar de ajuda. Se essa perspectiva histórica, que leva em conta os papéis exercidos entre homens e mulheres ao longo dos anos, ao longo das gerações, está certa, então nós podemos entender nossas diferenças e aceitar com um pouco mais de paciência, o funcionamento masculino e feminino. Para encerrar, o aspecto biológico e as funções hormonais e cerebrais. Podeis aceitar. O aspecto biológico e as funções hormonais e cerebrais. Estamos partindo do princípio que homem e mulher são seres biopsicossociais e que essas três dimensões dão a totalidade do ser humano. Quando estamos estudando o ser humano, levando em consideração essas três dimensões, fatalmente compreenderemos o ser humano de maneira completa. Se esquecermos que existe hormônio e que existe cérebro, nós estamos desprezando a parte física, que também foi criada por Deus e que também tem suas diferenças. Ok? Ok, irmãos? Tudo bem? Por isso é importantíssimo falar das diferenças entre homens e mulheres, levando em consideração também os fatores biológicos. Sempre que se tratou das questões físicas do homem e da mulher, olhando para as diferenças, o aspecto mais ressaltado foi o genital, especialmente as questões reprodutivas. Com o avanço da ciência, especificamente com o avanço da medicina nos últimos 100 anos, as diferenças físicas entre homem e mulher deixaram de ser tão óbvias quanto pareciam para receber um tratamento cuidadoso, mais científico. Os exames de sangue e os exames de eletroencefalograma trouxeram grandes avanços nos conhecimentos acerca das diferenças no funcionamento entre homens e mulheres, hormônios e cérebro. Hoje, Rose, não precisamos mais ficar discutindo se depressão existe. Faz o exame de sangue e prova que está depressivo, prova que está faltando um monte de elemento, prova que está faltando sinapse. É só gente ignorante que não acredita em depressão. A ciência já acabou com isso. Não gasta tempo discutindo com gente ignorante. Ok? A ciência já provou isso. O que hoje sabemos com muita clareza é que os circuitos cerebrais e os hormônios são determinantes no comportamento do ser humano e também determinantes nas diferenças entre funcionamento masculino e feminino. Alan e Barbara Pease comentam assim essa questão. Vamos ler juntos? Todos juntos? Social
A igualdade para uma não crente é uma questão moral, é uma questão política. A diferença é uma questão de essência. E o que ela está dizendo? Que isso a ciência já prova. Ok? Continuando. Quando afirmamos que as estruturas físicas e mentais de homens e mulheres são diferentes, estamos nos baseando em pesquisas de renomados paleontólogos, etnólogos, psicólogos, biólogos e neurocientistas. As diferenças entre os cérebros de homens e mulheres estão perfeitamente claras, acima de qualquer especulação, preconceito ou dúvida razoável. Esse avanço nas pesquisas sobre o funcionamento cerebral teve dois marcos principais. Em 1962, quando Roger Sperry conseguiu provar que os dois hemisférios cerebrais são responsáveis por funções intelectuais diferentes, ganhou o prêmio Nobel. Antes de 62, o que se imaginava? O cérebro é um órgão e funciona sempre com as mesmas funções. O que ele conseguiu provar em 1962? E tem um hemisfério do cérebro responsável por algumas coisas e tem um hemisfério do cérebro responsável por outras coisas. Por isso que se prova cientificamente que quando dá um derrame no hemisfério esquerdo, o que paralisa? O lado direito. Hoje se sabe disso, que cada hemisfério comanda alguma coisa, ok? O outro marco importante foi no começo da década de 90, com o uso de exames de ressonância magnética, quando descobriram que na cabeça dos pastores não existia nada. Não é isso não é isso que está escrito aqui não. Não é, né, pastor? Não, desculpa. Não, isso não é pesquisa, isso não tem fonte científica, né? É só observação mesmo, né? Foi no começo da década de 90, com o uso do exame de ressonância magnética, que foi possível identificar a localização exata de qual é a parte do cérebro que está executando aquela tarefa. Por que eu estou gastando tanto tempo em conceituar essas coisas? Eu só entendo a diferença das origens e acho que isso nos ajuda a sermos mais tolerantes com as diferenças quando entendemos essas diferenças. As pesquisas sobre o funcionamento do cérebro humano estão avançando dia a dia. Hoje, as pesquisas já nos dão resultados para que possamos afirmar com certa tranquilidade que o cérebro feminino funciona de modo bem diferente do que o cérebro masculino. Isso não significa que o funcionamento de um seja melhor do que o funcionamento de outro. Eu vou repetir. Ontem, reverendo Alexandre jogou uma pá de cal no machismo. Machismo. Ok? Hoje nós sabemos que cérebro de homem e de mulher funcionam diferentes. Isso não quer dizer que funciona melhor ou pior. Funciona diferente. O cérebro da mulher é menor que o cérebro do homem e faz mais coisas. Tem mais ar. Tem 4 oxigena a mais, segundo Eliane. Já temos uma hipótese para testar, né, Lorena? Oxigena mais, tem mais espaço. Com 4 bilhões de neurônios a menos, funciona melhor que o do homem. O homem possui aproximadamente 4 bilhões de neurônios a mais que a mulher. Mas em geral, preste atenção, nos testes de inteligência, Hilton, que ainda existem, né? Hilton, você está aí? Ô Hamilton, tudo bem? Você veio hoje? Nos testes de inteligência, as mulheres ficaram com pontuação 3% maior que a dos homens. Ficou dentro da margem de erro. Não adianta não, tem que dar mais para a gente considerar.
100% a mais. O cérebro feminino não apresenta, por ter 4 bilhões de neurônios a menos, nenhum tipo de comprometimento. E acerta 3% a mais que os homens. Explicação: com essas diferenças, como já dissemos, homem e mulher desenvolveram habilidades específicas que são diferentes. Com o cérebro é a mesma coisa. As atividades distintas de caçador de alimento para o homem e perpetuadora da raça para a mulher produziram maior desenvolvimento de áreas cerebrais ligadas a essas funções. Como essas disfunções interferem no nosso comportamento, o homem por muito tempo usou áreas do cérebro que comandam o planejamento macro sem muitos detalhes. Planejamento macro, sem muitos detalhes. A localização especial para poder percorrer grandes distâncias e buscar a caça. Eu preciso trazer comida, vou para o sul e depois volto para casa. Assim se organizava mentalmente o homem. A mulher já é diferente. Como ela percorria pequenos espaços, por ficar sempre ligada ao grupo, ela não desenvolveu muito bem o senso de direção. Quem já viu mulher olhando o mapa? Meu, o mapa você olha assim, ó. Não, agora você ainda argumenta, não. Se a minha tá reta assim, ela ainda argumenta. Agora você argumenta, não. Se a rua tá reta para esse lado, eu preciso virar para esse lado. Então, senhor, dá o mapa para mim aqui, vai saber. Dá pro Wilton. Mas, por sua vez, a visão periférica, que deveria tomar conta das crianças e de fazer várias coisas ao mesmo tempo, foram mais desenvolvidas que os homens. Eu preciso tomar conta do fogo, prestar atenção no ambiente, ver os predadores, ver as variações da criança, está com febre, não está com febre, por que está chorando. Assim se organizamos, assim nos organizamos. Como resultado dessas necessidades diferentes, o cérebro do homem e da mulher desenvolveram áreas de comando que também são diferentes. Por que, na média, as mulheres falam mais que os homens? Planejar mais o cérebro. O homem... Ó, tem castigo que dura dias e semanas e meses. Eu sei. Me contaram. O homem, por que na média as mulheres falam mais que os homens? Ô Claudião, não vale citar a Ana que ela está fora da curva. Está fora da curva, tem a curva, Ana é o ponto lá em cima. Arranca alguma coisa de Chicão aí para nós, vai. Isso é feliz. Isso só pra você falar aham. Isso é feliz. Olha a alegria dele. Por que na média as mulheres falam mais que os homens? O homem praticamente utiliza só o hemisfério esquerdo quando fala, mas a mulher usa o esquerdo e o direito. Ou seja, a mulher tem mais conexões cerebrais à disposição da comunicação do que o homem. O corpo caloso da mulher, o que faz a ligação entre os hemisférios, tem entre 10 a 30% maior de espessura do que entre o homem. Por quê? Porque o homem é muito específico. O que é do esquerdo é uma coisa, o que é do direito é outra. A mulher tem várias interconexões a mais. O corpo caloso da mulher é maior. Por isso, a habilidade de comunicação, a habilidade das relações interpessoais e, portanto,
a habilidade de falar da mulher, ela é do ponto de vista cerebral mais evoluída do que a dos trogloditas. Mais aguinha, né? Com menos conexões, menor a influência nas conversações. Menor a fluência nas comunicações. Isto explica, pelo menos em parte, por que de cada 4 crianças no fonoaudiólogo, 3 são meninos e apenas uma é menina. Sabiam disso? De cada 4 crianças na fono, como ela fala fono, como ela fala, Claudião fez fono muito tempo, Carlão fez fono muito tempo. De cada 4 crianças em fono, 3 são meninos e uma é menina. As mulheres têm uma habilidade cerebral que lhes garante muitas vantagens à comunicação verbal. As meninas falam mais cedo que os meninos. As meninas falam corretamente mais cedo do que os meninos. Por volta de 3 anos de idade, as meninas têm o dobro do vocabulário dos meninos. E por isso, irmãos, as mulheres falam muito e gostam de uma boa conversa. Eu cheguei da viagem do Rio de Janeiro. Aí a Glaucia e a Sandra foram conversaram um monte de coisa. O Wilton, meu parceiro, Hamilton, meu parceiro. E aí, como é que foi a viagem? Foi boa. Foi boa. Vamos tomar cerveja? Vamos. Estava falando da viagem. Como é que foi a viagem? Foi boa. Acabou o assunto. Vamos tomar cerveja? Acabou o assunto, tem mais o que falar. Mas foi boa, pronto. Vai falar mais o quê? Não tem problema. Outro dia eu estava na fila da carne do supermercado e aparentemente 2 mulheres que nunca se viram começaram a conversar na fila. Irmãos, em 4 minutos elas se apresentaram, disseram onde moravam, em que trabalhavam, trocaram uma receita e discutiram sobre o preço da carne. 4 minutos. Falei, vou anotar essa para o acampamento. Tinha um homem atrás de mim. Nem boa tarde. Nem boa tarde. Eu conheço um cara, meu. Na cabeça da mulher, homens, por favor, na cabeça da mulher, o relacionamento se baseia no diálogo. Reverendo Alex tem uma excelente palestra sobre o sexo começa na cozinha, é isso, reverendo? No café da manhã. É que eu sempre penso no almoço primeiro. Café da manhã é só prelúdio. Sexo, toque e conexão. Toque e conexão. Começa no café da manhã. Pode ser. Antes. Mas você está exigente. Na cabeça da mulher, pois não. Posso fazer uma colocação? Claro, filho. Claro. Existe uma pesquisa agora sobre a síndrome da mulher apressada. Todas as características da mulher associado à pressão social de ela resolver atividades também do homem tem causado distúrbio hormonal, distúrbios psicológicos, chama síndrome da mulher apressada. Infelizmente, como nós dissemos como pressuposto ontem, as mudanças foram mais rápidas do que a nossa capacidade de entendê-las. E tem mulher hoje fumando mais que o homem, com câncer do pulmão mais que o homem, com insônia mais que o homem, com estresse mais que o homem, coisas que há 50, 60 anos atrás eram impensáveis. Quem vocês acham que inventou esta expressão? Quero ouvi-los. Quem vocês acham que inventou essa expressão? O homem ou a mulher?
Precisamos discutir a relação. Quem acha que foi o homem, levanta a mão. Só para eu saber se você está prestando atenção na fala. Quem acha que foi o homem que inventou a expressão precisamos discutir a relação, erga a mão. Quem acha que foi a mulher, erga a mão. Você veio, né? Estatisticamente, Claudião, tira a Ana daqui, tá? Perdão. Estatisticamente, a mulher usa entre 6 a 8 mil palavras por dia. Tira a Ana daqui. A curva, o ponto mais cima. E são heróis esse Chicão, rapaz. Cada um descobre a sua felicidade. Pra ele tá bom. As mulheres usam entre 6 a 8 mil palavras por dia, fora a capacidade dela de ler o não verbal. Fora a capacidade dela de ler o não verbal. 99% das vezes que a Glaucia perguntou, você não achou nada estranho? O que eu respondo? Não. Não. Se não tiver muito evidente, não percebo. Mulheres falam mais e percebem mais. Agora compare isso com um homem. Normalmente, se não estiver bêbado, porque homem bêbado também não conta, né? Que fala que é uma desgraça. Ele usa entre 2 a 4 mil palavras por dia. E usa bem pouco a linguagem corporal e facial. Ele não entende nada disso. Nada. O homem sai para trabalhar e usa umas 3 mil palavras. Se a mulher usou só 5 mil palavras naquele dia, ela ainda tem a noite toda para despejar na cabeça dele 3 mil. E na média ele já gastou todas. Na média ele já gastou todas. E se ela te contar um problema, repito, não dê conselho. Ouça. E depois diga, ai que pena, querida. Tá ótimo. Mulher detesta conselho de marido. Ela gosta de conselho das colegas da assunto. Entendeu? Da conversa. Conselho de homem é, faz isso. E acaba a conversa. Tem graça nenhuma conselho de homem. Conselho de homem é ridículo. Por que você não faz isso? E acaba a conversa. Aliás, por falar na habilidade masculina em conversar, conta-se que 2 amigas. Muito obrigado, Deus te abençoe. Perdoadoras da raça. Aleluia. Graças a Deus por elas. Se viesse com um botão de desliga, era ótimo. Mas não tem que aprender a lidar com isso também, né? E por falar em mulheres conversando, conta-se que 2 amigas eram viciadas em filme policial. E não sabe muito bem porquê, elas resolveram assaltar um banco, acharam que era bonito assaltar banco. Obrigado, viu, filho? Deus abençoe. Aí bolaram um plano e lá foram. Deu tudo errado. Foram presas e condenadas a 30 anos de cadeia. Ficaram no mesmo presídio e cumpriram pena na mesma cela. Dormiam e acordavam, jantavam, faziam tudo juntas durante os 30 anos. Cumpriram a pena. Logo na saída, primeira manhã, primeiro dia de liberdade, elas se abraçaram carinhosamente na porta do presídio. E quando iam embora, uma gritou para a outra: ô, passa lá em casa que eu esqueci de conversar uma poesia com você. Pessoal, não vai dar para acabar, mas eu vou encerrar com um último parágrafo, tá?
Outras diferenças também podem ser explicadas pela organização do funcionamento cerebral. O cérebro masculino é especializado, é compartimentado, tem poucas conexões, pouquíssimas conexões. Configurado para concentrar-se em poucas coisas. Por quê? Porque durante centenas de anos nós fracassamos, só isso. Por isso a maioria dos homens fica em dificuldades quando precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por que ele não me escuta quando está assistindo futebol? Reclamam as mulheres. É porque ele não consegue. Não é brincadeira. Se ele está concentrado em uma coisa que está ligada à sua história, à caça, ao predador, tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de adrenalina, e vai pegar, e descreve o gol do Ricardinho, ai, aquela defesa do Cássio contra o Vasco, gente do céu, que coisa linda aquele Cássio, não? Hein? Tite, burro sou eu, lembra disso? Burro sou eu, a gente admite até nossas falhas. Quando ele não escuta porque está no futebol, não é maldade, é muita excitação para o cérebro dele, que só consegue prestar atenção em uma coisa. Bom, tem que se adaptar. Vira egoísta? É maridão, estou falando em você virar egoísta? Estou falando em você virar egoísta. Eu estou falando que se você não consegue se concentrar, procure separar tempo para se concentrar na sua mulher. Amém? Amém. Ixi, gente. É isso. Ixi. Não falou. Vixe. E quando ele já está concentrado em outra coisa, mulher, por favor, não perca a paciência com ele. Tenta ser compreensivo, vai ser melhor. Eles não têm as mesmas capacidades que as mulheres. Os homens têm 30% menos de conexões entre os hemisférios cerebrais. Devido ao número de fibras conectoras menores, chamadas de corpo caloso, a mente do homem se organiza configurando uma tarefa por vez. Tem que escalar um monte de coisa nos homens. A gente veio com muita coisa a menos. Por sua vez, o cérebro feminino é configurado para tarefas múltiplas, organizando as mulheres para a diversificação. Pois bem, pessoal, o que a gente quis tentar trazer para vocês aqui, eu e o reverendo Alexandre, com isso? Que tem muita coisa para ser trabalhada. A nossa base, lá da introdução de ontem, o mundo ele se tornou muito diferente em muito pouco tempo, com uma menor capacidade da gente entender essas diferenças. O pastor, a gente vai viver o caos? Claro que não, filho. O filho, seja menos egoísta. Irmã, seja mais sábia. Amém? Amém. E quando não estiver dando certo, leva seu casamento para a cruz. É o melhor lugar para ele. É o melhor lugar para ele.